Bom dia, começando mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. Quem já está aqui com a gente é o Marcelo Cardoso. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo Campos. Prazer estar aqui novamente. Mais um papo com você, mais um papo para que as pessoas pensem no que acontece no Brasil e no mundo. É isso aí. É isso aí. No programa de hoje, os assuntos são o meio ambiente na cúpula do clima e as pesquisas de opinião. Você acredita em pesquisas? A expectativa com relação à reunião da cúpula do clima que aconteceu na semana passada, pelo menos dentro da imprensa brasileira, era de que o presidente Bolsonaro desse uma de radical aí e levantasse a bola para essa turma sentar o sarrafo no governo, né? Mas não foi isso que aconteceu. O discurso do Bolsonaro surpreendeu os participantes para desespero da imprensa e da oposição. O Brasil prometeu reduzir suas emissões de carbono em 43% e a eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro também se comprometeu em reduzir em 37% as emissões de carbono até 2025. E agora, Marcelo, o pessoal ficou meio perplexo, não? Ficou. Essa cúpula aí que o Joe Biden criou teve 40 países convidados. Isso é uma antecipação, uma prévia da COP26, a Conferência sobre o Clima, que vai ser em novembro, lá na Escócia, em Glasgow. E um dos principais objetivos da COP26, que isso vem sendo antecipado, inclusive, pela própria cúpula que se realizou agora, é impedir a elevação da temperatura média do planeta acima de 1,5 graus durante esse século. O Brasil, através do discurso do presidente, demonstrou-se ciente das suas responsabilidades como detentor, entre outras coisas, da maior biodiversidade do planeta e sendo a maior potência agroambiental. Nós somos pioneiros no álcool, já vão lembrar, lá na década de 70, a Fiat, quando se instalou no país, lá em Minas Gerais, ela veio, inclusive, alavancando esse processo do álcool, que a gente, enfim, por uma questão de nomenclatura, uma semântica, aí passou a tratar de etanol, talvez até para diferenciar, que álcool é aquilo que o presidente na época bebia, e etanol é aquilo que o carro dele bebia, né? E, bom, enfim, foram citados, entre outros aspectos, no discurso do presidente, que o Brasil conserva ainda 84% do seu bioma amazônico e possui 12% da água do planeta, em dois grandes aquíferos, isso é importante lembrar, o aquífero Guarani, que todo mundo se lembra de falar, que pega 8 estados do centro-oeste, do sudeste, do sul, e também o de Alter do Chão, lá no norte, que pega Pará, Amapá e Amazonas. Nós pretendemos, e isso foi exposto no discurso, explorar a riqueza natural como forma de minar o baixo desenvolvimento econômico. Então, essa aparente disparidade ela pode ser minada, ela pode terminar se houver uma governança de terra bem feita e aspectos de bioeconomia levados bem em conta pelas populações indígenas e comunidades tradicionais, que são exatamente quem vai ter essa lida da terra e vai ser beneficiado com o desenvolvimento que esse agronegócio vai propiciar, né? A questão do desmatamento, ela também está ligada a como evitá-lo, né? É a crítica grande que se faz ao país, que não faz sentido, ainda mais agora que foi lançada a missão Amazônia, né? O satélite Amazônia 1, é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado no Brasil e pelo Brasil, né? Com essas imagens de sensoriamento remoto, Marcelo, a gente vai poder observar e monitorar o desmatamento, quer dizer, um controle visual disso, quase que em tempo real, porque a presunção desse projeto é que haja uma alta taxa de revisita, ou seja, o satélite está recorrentemente voltando aos mesmos pontos e com isso podendo ter imagens comparativas do antes e do depois, né, da evolução dos fatos, e também ajudando a trabalhar a evolução da agricultura na própria região amazônica, entre outras coisas, né? Com o apoio agora da Força Nacional, também isso tudo se conecta, né? Exato. Mas eu fico imaginando, Marcelo, é a pressão que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vem sofrendo.
Aliás, pressão ele sofre aí desde que foi escolhido para o cargo, né? Essa área do meio ambiente sempre foi o xodó da esquerda e, com certeza, deve estar muito aparelhada. O próprio ministro disse isso, você concorda? É verdade. Todo mundo sabe, ele tornou isso bem mais explícito, acho que isso irrita muitas pessoas, porque a verdade machuca, né? Sempre foi projeto de poder, o PT aparelhar as instituições em geral e as instâncias no Brasil. Ele fez um comentário muito incisivo sobre isso nos Pingos nos Is, na Rádio Jovem Pan, na véspera da cúpula. E ele, Marcelo, é perseguido implacavelmente até desde antes da posse. Numa reportagem do UOL, publicada em dezembro de 2018, o Salles, já como nomeado, ou pelo menos cotado como ministro da Agricultura, é definido como sendo advogado e administrador, e a reportagem serve para chamar a atenção de que ele é réu de uma ação civil pública ambiental e de improbidade administrativa que o Ministério Público de São Paulo moveu contra ele em maio de 2017. Quer dizer, ainda um ano antes de o Bolsonaro ser eleito. Né? E ele era secretário de Meio Ambiente do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, e a Fiesp e outros 2 funcionários públicos do estado de São Paulo foram arrolados nesse processo. O motivo que fez o Ministério Público deflagrar isso foi o plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê, que corta o estado de São Paulo, de leste a oeste, ele corre nesse sentido, corre do mar para dentro, e ele é um rio que é manancial, é fator de desenvolvimento e é essencial para o desenvolvimento desses municípios todos que acompanham a várzea e a bacia do Tietê. E o processo alega que houve beneficiamento, foram beneficiados setores econômicos ligados à Federação da Indústria do Estado de São Paulo, e em especial o setor de mineração. Essa palavra beneficiar acaba ganhando ao longo dos últimos tempos uma releitura. Beneficiar não é algo negativo, mas ela é interpretada aí como sendo um benefício ilegal, ilícito, como se alguém oferisse um lucro não permitido, alguma coisa que fosse fora da lei. O beneficiar pode, pura e simplesmente, capacitar empresas e enfim, organismos de maneira a se criar empregos e isso gerar renda, gerar arrecadação, gerar desenvolvimento. Então, é muito perigoso falar essa palavra beneficiar, exatamente porque o sentido tem sido muito adulterado nesses nossos últimos tempos. E a gente tem também aí um perfil de pessoas que estão aí nos ministérios públicos em geral, que também, se puderem atrapalhar, atrapalham, né? Ajudar eles já não ajudam. Pois é. Mas a gente pode imaginar aí as pressões políticas que o Ricardo Salles sofre, né? Na tentativa desse pessoal afastá-lo do cargo. Sim. Eu me lembro de uma entrevista em que ele disse que muita gente faz esse tipo de pressão aí para aparecer, né? Para ter os seus 15 minutos de fama. E querem virar manchete de jornal. Ele também disse que muita gente fala sem saber do que está falando, porque existe muita desinformação na área. Essa é a questão também, né? O pior é que essa desinformação é muito propagada por pessoas que realmente não entendem nada do assunto e querem exatamente aqueles minutos de fama que o Andy Warhol mencionou. Né? Por exemplo, nossa amiga Anitta Teletubby, como o próprio ministro definiu, que eu diria que é a Greta dos trópicos, né? Vamos chamar assim. Ela sabe tudo sobre os elefantes, as girafas, as araucárias, as fitas isolantes e as tatuagens nativas da Amazônia. Então, ela tem, segundo ela própria, propriedade para falar disso. Verdade, mas tem outra coisa que deve influenciar muito para que esses opositores aí ataquem da maneira que atacam as ações do ministro do Meio Ambiente. Dinheiro. Muita gente que perdeu a mamata, né? Tinha muita verba pública destinada para ONGs, para entidades ambientais. E se fossem mesmo eficientes aí, eficazes nos seus respectivos trabalhos, não precisariam tanto depender de dinheiro do governo, né, Marcelo? Uma das críticas que sempre se fez, pelo menos nos últimos tempos, era por que há tantas ONGs na Amazônia e nenhuma no Nordeste, onde você tinha, pelo menos antes da questão da transposição do Rio São Francisco, da irrigação que está sendo prometida desde o tempo do Império, né? Por que essas ONGs não aparecem ou não existem, pelo menos, ONGs para atender o Nordeste? O ministro Salles disse que, quando tomou posse, logo depois, que ele estimularia que empresas privadas disputassem o dinheiro do Fundo da Amazônia com as ONGs, que são destinados, esses recursos são destinados ao desenvolvimento da região. O Fundo da Amazônia é um dinheiro
que vem de doação da Alemanha e da Noruega, entre outros países, mas preponderantemente desses países, e é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O problema é que até 70% de dinheiro de uma ONG ou de algumas foi verificado, estava comprometido com folha de pagamento. Quer dizer, das doações para que essas ONGs agissem em prol da recuperação ambiental, 70% estava comprometido com o pagamento de pessoal, em contra-cheques que podiam chegar até R$ 46 mil. Isso foi pego em auditoria do governo federal. Então, realmente, fica fácil, né? Tem coisa aí, né? E outro dia eu li uma declaração de um ex-presidente do IBAMA que afirmou que o ministro Salles, à frente aí do ministério, com ele à frente, o Brasil não vai retomar a liderança nessa área de meio ambiente. Só que eu acho que a imprensa tem uma contribuição negativa aí muito grande, porque ela não informa o que acontece de fato, né? E acaba prestando um desserviço aí à população. Você percebe que há uma desconexão aí muito grande entre a narrativa da imprensa e da oposição nessa questão do meio ambiente. O ministro Ricardo Salles, ele deu algumas informações importantes que nenhum órgão da imprensa aborda. Essa é a verdade. questão, né? Por exemplo, que 90% do lixo depositado no mar da Ásia e da África, 90% do lixo depositado no mar pertencem à Ásia e à África, não à Europa nem à América. Que mais de 80% dos gases de efeito estufa são provenientes da época do desenvolvimento que essas nações tiveram nos últimos 2 séculos, né? Quer dizer, foi a força motriz, eram as indústrias, as estradas de ferro, e isso agora na nossa conta. Quer dizer, eles fizeram a devastação das reservas deles concomitantemente com esse desenvolvimento. E a conta é nossa, nós que fomos um país essencialmente agrícola até 50, 60 anos atrás, quer dizer, 2/3, ou pelo menos 75% desse tempo todo, nós não tivemos essa influência daninha no meio ambiente. Como é que nós podemos ser punidos por uma coisa que não nos cabe? O próprio ministro Salles falou no Pingo nos Is, na Rádio Jovem Pan, que o Brasil possui um código florestal muito robusto, como muitos outros países, ou talvez nenhum outro país tenha. Exatamente. E os países pobres, eles são os maiores desrespeitadores em relação ao meio ambiente, porque, enfim, precisam às vezes dos recursos, e os países ricos ficam numa situação extremamente confortável de criticar isso, porque eles já usufruíram os recursos que tinham, e agora é muito fácil dizer que precisam proteger e tal, o que não é deles, mas que, na verdade, são coisas nas quais eles têm interesse. E tem as questões dos lixões, né? Os lixões, 600 lixões foram deixados de funcionar nos últimos 2 anos, né? E, enfim, existe uma tentativa de apropriação muito veemente, muito ferrenha da esquerda do discurso ambiental. Ele não tem lado, ele não é a defesa do meio ambiente, não é de direita ou de esquerda. O problema, ou a diferença, é que a direita ela não é demagógica nem proselitista em relação a isso, ao contrário do que os canhotas fazem. Essa é a diferença. Então, não agindo com demagogia nem com proselitismo, a coisa funciona. Essa é a diferença. É verdade. Mas parece que agora o ministro Ricardo Salles aí é a bola da vez da oposição e também da imprensa, né? Você vê que já começaram até a aparecer aí uns dossiês contra o ministro. Esses dossiês eu vejo de 2 formas. Uma que eles são, na verdade, um tiro na água, porque são fomentados por pessoas que, às vezes, são gente do aparelhamento que se estabeleceu na estrutura do próprio Ministério e do governo federal, na Esplanada, no Planalto, né? E não há o que falar deles, a não ser essa coisa desse processo que também não significa, né? Que eu falei lá da questão do Rio Tietê. E outra, eu acho que vai ser um tiro no pé, exatamente porque a resposta das redes sociais, que é a verdadeira opinião pública, a opinião do público, através da hashtag Ricardo Salles Fica, foi muito superior a qualquer tipo de manifestação daninha que pudesse ter sido provocada pelos influenciadores a soldo dos canhotas e a velha imprensa, que acabaram sendo calados por essa preponderância do argumento a favor do ministro Roberto Ricardo Salles. Mas, olha, o que eu gostei mesmo foram de algumas postagens desse pessoal da esquerda e das respostas que o ministro deu, né? Uma delas, não sei se você chegou a ver, foi da Sônia Guajajara. No post que ela publicou, ela tinha uma foto assim, estava toda ajeitada, e disse, né? Estava toda ajeitada e animada para derrubar o governo genocida, esperando que a comunidade internacional partisse para cima do Bolsonaro.
o que não aconteceu, né? Mas a resposta do Ricardo Salles foi monossílaba, né? Bu. Acabou. Isso é reduzir alguém a subnitrato de pó de titica. É verdade. Agora a outra foi a da nossa intelectual da esquerda, a cantora Anitta, né? Como você disse aí ainda há pouco. Greta dos Trópicos. A Greta dos Trópicos. Essa aí é uma figurinha já mencionada, né? Que hoje por você, e disse ao ministro o seguinte, que ela não ia poder respondê-lo porque, assim, em 5 minutos, ou rapidamente, porque ela estava trabalhando. Ela disse que estava dando umas entrevistas em inglês, espanhol e francês. E ainda sugeriu, né, que sugeriu que o Ricardo Salles ligasse para o presidente Macron, ironizando aí que ele adora o governo Bolsonaro e, obviamente, o próprio Ricardo Salles, né? A resposta dele foi cirúrgica, né? Ele disse que se a Anitta conseguisse demonstrar, sem a ajuda de outra pessoa, né, quais eram as capitais do Brasil, ou pelo menos os nomes dos 6 biomas brasileiros, ela poderia começar, ele poderia começar a conversar com ela, né? E o complemento é sensacional. Parece que ela anda confundindo bioma com idioma. Idioma, né? Eu vi vários comentários muito bons esses dias do pessoal que eu gosto de acompanhar, como Rodrigo Constantino, a Paula Marisa, a Bárbara, do Te Atualizei, muito que é boa, fantástica também. Fizeram muitos comentários a respeito, mas eu fui chamado a atenção por um vídeo que o Gustavo Gaia publicou, mostrando uma intervenção, quer dizer, uma entrevista coletiva em que foi franqueada a palavra para a jornalista Adriana Reide, da Jovem Pan. Ela não estava ao vivo, deixou uma mensagem gravada para fazer a pergunta ao ministro, e a pergunta foi a seguinte: como é que os Estados Unidos e os demais países podem fazer para fiscalizar o trabalho do Ministério do Meio Ambiente do Brasil em relação a isso? E o que seria feito, o que aconteceria, porque ela, como é que usou a expressão, que as medidas deveriam ser tomadas sobre pena de sanção, e não sob, né? Aí o ministro também deve ter visto aquilo, a resposta também foi curta e grossa. O Bolsonaro estava à esquerda dele e disse: olha, eu devo satisfações ao meu chefe, e pôs a mão no braço dele, e o Bolsonaro sorriu. Isso é bem claro na entrevista. Mas é claro, como é que alguém se arvora como, sei lá, alguém de algum país estrangeiro? Não, eu vou tomar conta do trabalho que está sendo feito pelo Ministério do Brasil, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, o outro governo. E a soberania, como é que fica? Quer dizer, aí fica aquela pergunta: será que ela fez faculdade de jornalismo? Eu estava lendo um breve currículo dela, parece que sim, mas se fez, acho que essas pessoas não aprendem nada, não é possível, cara. Há uma desconexão com a realidade muito grande desse pessoal, né? E eles viajam, deliram e ficam, eu diria, vomitando essa verborreia, e a gente tem que ficar ainda tendo que procurar algum lugar que nos dê uma informação, pelo menos mais palpável e de acordo com a realidade que a gente está vivendo. Porque esse pessoal colocou na cabeça que tem que derrubar o governo. E vão fazer tudo. Quer dizer, então, você vê que o próprio segmento empresarial já não tem mais credibilidade. A imprensa já não tem credibilidade para eles, né? Isso cada dia... O faturamento das empresas de mídia vem decrescendo assustadoramente. Claro, eu vou vincular a minha imagem como empresário a uma emissora de televisão, um site, uma emissora de rádio, um jornal que falseia a verdade. Então, eu sou conivente com isso. Bom, nós vamos ter muitas outras oportunidades aí para falar sobre meio ambiente. Foi bem esclarecedor aí esse papo de hoje, a gente teve muita informação interessante. Mas vamos para o nosso segundo assunto, as pesquisas de opinião. Você acredita em pesquisa, Marcelo? Olha, eu diria que em 99,7% das vezes, não. Mas isso aí tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Se bem que, no caso de ser para mais, eu ultrapasso os 100%, mas tudo bem, isso aí também é irrelevante, né? Já mudaram mesmo a questão da estatística e tal. Agora, a garantia da eficácia dessas pesquisas, eu diria que é de menos de 50,38%, aquele número mágico.
Está muito por aí, né? É isso. Agora, a eleição presidencial de 2018, ela, para mim, foi a coroação do fracasso das pesquisas eleitorais, né? Você vê que Sintomático. praticamente todos os institutos de pesquisa disseram que o Bolsonaro perderia no segundo turno, independente do candidato. E o resultado a gente viu, né? Bom, aí é o caso de dizer, né? Ou eles erraram muito feio, ou eles tentaram preparar uma espécie de álibi para uma eventual fraude que pudesse vir a ser feita. O próprio Bolsonaro disse até isso ano passado, algum tempo já passada a eleição, que supunha que tivesse havido fraude porque ele tinha o entendimento de que ele teria ganho a eleição no primeiro turno, Uhum. que teria havido desvio de votos e tal. Então, quer dizer, é muito estranho que um vencedor tenha acusado que houvesse fraude numa eleição em que ele foi vencedor. É Mas, claro. de qualquer forma, a situação seria essa, quer dizer, tentaram criar um clima, tentaram forçar um segundo turno, que acabou acontecendo, e, na verdade, esse álibi não foi. É um álibi mais ou menos parecido com aquela história do controle de acesso ao Congresso Nacional, que botava O o nome Adélio. dele, o Adélio, lá dentro do Congresso, no momento em que o Bolsonaro era esfaqueado por ele em Juiz de Fora. Eles são artimanhas. Com certeza. Agora, eu não sei se você lembra, mas na época que a gente era mais jovem, né? O Ibope era símbolo de credibilidade em matéria de pesquisa de opinião, né? O que o Ibope dizia acontecia. Do... Agora, o que você acha que houve para que essas pesquisas e os seus respectivos institutos dessem essa guinada aí? Eu acho que isso aí tem muito da má influência de um mesclado mídia com um desejo obscuro de fazer alguma coisa no sentido que o Bolsonaro perdesse, tentar criar um fato. Né? Acho que o Ibope se deixou muito encantar pela mídia e acabou se deixando influenciar. Olha que Ibope, que é o acrônimo, né, de Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, virou sinônimo de audiência. Pô, tal programa da Ibope. Então, ficou uma coisa tão arraigada no jeito de falar do brasileiro, que isso é uma maneira de você demonstrar confiança. Em compensação, isso aí de uns anos para cá, e foi uma queda muito rápida, o Ibope foi se desmanchando. Ele até acabou, pelo menos nesse tipo. O Ibope, a coisa de alguns meses, noticiou que estava encerrando as atividades de pesquisa, que ele ia atuar apenas em outras linhas. Ele Não parece que foi vai agora. vendido e é uma empresa. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra e até foi contactada por essa empresa que absorveu aí o Ibope. Certo. Então, vem mudanças aí. Eles deixaram a atividade de pesquisa, essas enquetes deixaram de ser o mercado principal deles. Né? E você vê que, de um tempo para cá, os grandes solicitadores de pesquisas foram justamente as redes de televisão, né? Sim, só eles, praticamente. Então, a gente coloca aí um pé atrás com relação a esses resultados que aparecem, se você considerar aí os interesses que essas empresas de comunicação, pelo menos, estão demonstrando que têm, né? Eu costumo dizer, sem querer te cortar e já te cortando, uma coisa muito... É como a pesquisa parece que tem os universos de amostra escolhidos de maneira muito peculiar. É como se você entrasse no Maracanã, num dia de Fla-Flu, fosse para dentro da torcida do Flamengo, todo mundo vestindo o manto sagrado, você escolhe 10 pessoas ao acaso e pergunta a cada uma delas, para que time você torce? Qual você acha que vai ser a resposta? Aí, no final, 100% das pessoas responderam que torcem pelo Flamengo. Então, a coisa rola mais um por aí. É isso aí. Agora, você vê que começaram a aparecer aí pesquisas apontando Lula e até o Luciano Huck, rapaz, vencendo o Bolsonaro nas próximas eleições. Então, será que esse pessoal não está delirando? Será que isso aí já é desespero pelo que pode acontecer na eleição do ano que vem? Eu digo que não tenho dúvida disso. Você vê, apareceu como outro postulante, Danilo Gentili. Gostava até desse cara, mas ele andou pisando na bola e tudo mais. Ele tinha um jeito de entrevistar interessante. Tudo. Agora aparece também o Tasso Gereissati, porque seria a opção do PSDB, uma vez que o Dória também está se desmanchando no espaço. E ele até já se declarou que queria ser o Joe Biden brasileiro, né? Pois é. Então, é uma coisa horrível. É aquela história da grande verdade que os números não mentem. Essa questão da pesquisa, será que é verdade? Tem coisa esquisita, que é o seguinte, vamos lá, números não mentem, mas é possível mentir com números. Né? Existe aquela piadinha que estatística como biquíni.
esconde tudo, mostra tudo, mas esconde o essencial. Então, o que acontece? Eu me lembro, no início da fraudemia de matéria plástica, como bem diz o nosso amigo lá, Cláudio Lessa, uma notícia que eu li que dava conta de que, numa determinada cidade, o número de casos de contaminados tinha dobrado. Dobra o número de casos, não sei onde. Era um caso, passaram a ser 2. A informação é mentirosa? Não. Mas é a abordagem, é a forma de dar notícia. Que intuito você tem quando você dobrou o número de casos? Então, aumentou 1. Então, é a forma de falar. Essa coisa dessas pesquisas novas também me chamou a atenção num seguinte detalhe. Antigamente, até, digamos, uns 6 meses atrás, para traçar um horizonte aí, as pesquisas que eram divulgadas eram feitas por órgãos ligados, de modo geral, ou pelo menos simpáticos à grande mídia. Eram órgãos, vamos dizer, com alguma tradição, para não usar a palavra confiabilidade, que eu acho que não cabe aqui. E eles começaram a soltar pesquisas, dando sempre que o Bolsonaro tinha um favoritismo, sem que isso nunca houvesse sido perguntado a ninguém. Mesmo depois que o Lula já estava solto, ele não está livre, está solto. Mesmo depois disso, as pesquisas continuavam dando o Bolsonaro como preponderante e tudo mais. De repente, começaram a aparecer nos últimos tempos, de 4 meses para cá, pesquisas de fontes desconhecidas, né, de institutos de pesquisa, dos quais a gente nunca ouviu falar, tão desconhecidos quanto suspeitos, invertendo esse quadro, e às vezes em proporções totalmente fora da realidade. Não é o que você vê nas ruas, não é o que você vê nas redes sociais. Existem aqueles eleitorados que são mais ou menos cativos, né? Lula, Brizola no passado, tudo mais. Então, não existe, essa coisa não muda no estalar de dedos, não é assim. E parece que querem fazer com que a gente crie nessa realidade fora do espaço. Né? Agora, você já foi entrevistado alguma vez na sua vida por algum instituto de pesquisa? Olha, uma vez ligaram para minha casa, isso foi lá em 1900 e vovó mocinha, né? Acho que deve ter sido 77 por aí, para aferir audiência de TV. Que canal você está assistindo? Eu estava vendo para a Casa Tupi, saudosa Tupi, que ainda existia. Está revelando a idade, hein? Pois é. Isso tem 40 anos, mais um pouquinho. Mas vamos lá. E essa questão de confiar na pesquisa me chamou a atenção também um vídeo que eu achei na internet, coisa de 2 dias atrás, de um telejornal da Rede Goebbels, da TV Bahia, né, no caso lá, eu acho que é o noticiário diário, BATV1, BATV2, fazem uma enquete, a apresentadora diz, foi feita uma enquete para saber como é que os pais estão vendo o retorno das crianças às escolas agora a partir de 3 de maio, daqui a 3 dias, né? Na próxima segunda-feira. Aí ela ficou fazendo a chamada para aquilo, para segurar a audiência, no meio depois, lá para o final da edição, ela revela o quadro e aparece o que ela não gostaria de dizer, que 97% das pessoas, dos pais responsáveis, querem que as crianças voltem para a escola. Só 3% acham que não devem. Então, ela ficou aparentemente atormentada com aquilo, ficou atônita, tentou buscar argumentos para dizer que a pesquisa tinha sido divulgada ao contrário, que, na verdade, seriam 97% a não querer a volta às aulas, e simplesmente tirou o infográfico do ar. Isso não existe. Pô. Cadê a credibilidade? Pois é. Dela, da emissora? Não tem. É possível. As pessoas estão vendo, né? As pessoas estão vendo. Agora, eu não sei se você sabe, mas tem aí uma resolução do tribunal que estabeleceu que a partir do Tribunal Eleitoral, né? Estabeleceu que a partir de 1º de janeiro de 2020, as entidades e as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública sobre as eleições ou até os candidatos, elas são obrigadas a registrar cada pesquisa no sistema de registro de pesquisas eleitorais, que chama PESQL, né? Até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Agora, para se ter uma ideia, entre as informações que devem ser registradas estão as seguintes: quem contratou a pesquisa, tendo ali o CPF ou o CNPJ, qual é o valor e a origem dos recursos gastos e qual foi a metodologia utilizada e o período da sua realização. E eles têm que apresentar também o questionário que foi aplicado, ou então que será aplicado, né? Tem que ter o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que vai ser realizado o levantamento.
Agora, eu acho que o Datafolha deve ter demitido muito estatístico nos últimos anos, ou então gasta um bom dinheiro com multas aí, porque, segundo essa resolução, a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, né? E o responsável pode ser punido com 6 meses a 1 ano de detenção e até multa. Pelos resultados que alguns institutos de pesquisa aí têm apresentado, das duas, uma. Ou eles são incompetentes, ou estão agindo de má fé para tentar validar a narrativa hipócrita da nossa grande e velha imprensa. É isso que eu estou achando, sabe? Olha que a gente sabe que nas eleições, pesquisas de boca de urna são proibidas de divulgação durante a realização do pleito, né? Numa outra oportunidade, até eu posso discorrer sobre como é que eu acho que deveriam se organizar as eleições daqui para diante, mas é um negócio mais longo e tal. Mas, enfim, essas pesquisas, elas exatamente ficam proibidas de divulgação para evitar uma influência negativa e é uma manipulação, enfim, da própria manifestação das pessoas se deixando influenciar. Pô, mas fulano estava ganhando, então eu vou votar no tal lugar. Você tem que votar com a sua consciência e buscando essa preservação que se faz. Aí, rapaz, eu me lembro que a coisa de uns 3 dias eu terminei de ler o 21 lições para o século XXI, o livro do Yuval Noah Harari, né? O israelense que escreveu também a trilogia, né? Sapiens, uma breve história da humanidade, e Homo Deus, uma breve história do amanhã. Eu comecei pelo fim, eu li o terceiro dos livros. E ele fala muitas coisas interessantes, ele aborda os 21 capítulos, né? Ele faz essa separação exatamente para criar essa coincidência e criar uma metodologia de raciocínio, e ele fala muito do compromisso com a verdade, ou melhor, que o compromisso com a verdade fundamenta a ciência moderna. Pelo menos isso deveria ser assim. Não é o que a gente tem observado na questão da pandemia, né? Infelizmente. Então, ele fala de ciência a respeito à verdade, o conflito entre verdade e poder, narrativas, ficções que são aceitas como fator de aglutinação da sociedade, quer dizer, são aquelas mentirinhas que se contam, ou mentironas, mas, enfim, são coisas que têm um propósito e nem por isso ferem a essência da coisa, né? Como as próprias histórias das religiões, né? Ele usa isso muito como ponto de apoio. E aí, essa questão da verdade é que fica maculada. A opinião pública ela é uma coisa que agora está se fazendo observar, nós até falamos disso no programa da semana passada, que hoje a opinião pública, é a opinião do público, não é uma coisa que os jornais induzem, porque publicam as coisas, e que aí você forma um raciocínio contaminado por aquelas impressões. Essa contaminação de ideias acontece na vida da gente o tempo todo, e isso também é abordado no livro do Yuval que eu falei. Agora, 2 frases que me deixaram particularmente ligados, ou das quais eu me lembrei por conta dessa nossa abordagem hoje. Existe aquela ideia de que jornalista não tem que ter opinião. A opinião é do leitor, do ouvinte, do telespectador, né? E é verdade. Isso eu já ouvi de várias pessoas. E o jornalista é metido a opinador. Ele é o comentarista, ou o comentador, como se diz em Portugal. E tem uma outra que eu também vi ontem num vídeo do Silvio Santos, de, sei lá, talvez uns 30 anos atrás. O jornalista para trabalhar comigo tem que ser honesto no sentido de apurar. O jornalista não investiga, o jornalista apura. Então, existe o jornalismo investigativo. O que é o jornalismo investigativo? Então, hoje você fica, né? A Globo está preparando um programa, não me lembro o nome dele agora, mas eu cheguei a fotografar um desses cartazes de pontos de ônibus que é tratando da pandemia. Então, seria um pretenso documentário jornalístico sobre isso. E claro que o que vem por aí, né? Atacando quem? Quem será que é o bombardeado? Então, cadê a questão da verdade, a credibilidade? Uma empresa que agora, segunda-feira, completou 57 anos, 56 anos, né, a Globo fez, jogou essa credibilidade toda no ralo, interesses econômicos, interesses políticos, mas principalmente econômicos. Quando há interesse político, o econômico acaba preponderando. Você joga todo um trabalho fora. Roberto Marinho deve estar se revolvendo no túmulo que está acontecendo dentro da... Com certeza. Isso é muito triste, cara. É muito triste. É uma empresa que é a Hollywood brasileira, ela tem uma técnica e uma qualidade de produção discutíveis. Isso é muito bem narrado na autobiografia do Boni, que eu tive o prazer de ler também há algum tempo atrás. Ele criou aquele padrão Globo de qualidade. Existe isso. E como é que você consegue, em poucos anos, colocar tudo a perder? Ascensão e queda, isso é histórico, mas
quase que por vontade própria. Parece uma autofagia. Eu tenho vontade, eu sou autodestrutivo, estou me destruindo por vontade própria. Eu quero acabar comigo. É o que a gente viu aí o que aconteceu com as pesquisas nas eleições de 2018. Agora estão começando a aparecer as pesquisas. Eu sugiro que as pessoas comecem a guardar esses resultados. Então faça arquivar, agora. Faz uma anotação, grava. Pois é, faz só para a gente, lá na frente, ver confirmar o que vai acontecer. É claro, eu acredito, apoio e vou defender até o fim a urna auditável. Sim, para isso estamos indo às ruas no sábado, né? Eu tenho feito muita campanha pelo Facebook, criei um monte de arte aqui, estou divulgando isso. O abuso que a Corte Suprema está fazendo com as decisões do país, a intromissão no judiciário, no executivo, as decisões estapafúrdias, a própria questão da Operação Lava Jato, tudo colocado a perder, a percepção de que o crime compensa, a questão da vacinação, isso é discutível, que você vai querer um passaporte sanitário. Pois é. Né? Isso, você fazer um apartheid sanitário por conta disso, não, você é limpo, pode viajar, não, você é sujo. Olha, a vacina tal não serve para você entrar na Inglaterra, só serve para os Estados Unidos. Dória vai arrumar um monte de inimigo, né? Isso não é beleza, esse negócio. Então, é por essas coisas que a gente tem que brigar. Hoje também caiu nas minhas mãos aqui um levantamento que coloca a Venezuela em primeiro, claro, a Argentina acho que em 8º lugar nos países mais miseráveis do mundo, quer dizer, a América do Sul muito bem representada pelo castrismo, né, pelo comunismo. É isso que a gente quer para o Brasil? Acho que essa mensagem tem que ficar bem clara para todo mundo. É verdade. E não há pesquisa que vai mudar esse caminho que a população brasileira quer dar para o país, né? E não o que essa minoria quer transformar o Brasil, né? Mas estamos chegando ao final aí do nosso Dose Dupla de hoje. Sexta-feira que vem tem mais. Um grande abraço para você que ficou aqui com a gente. Outro para você, Marcelo. Mas não, abraço para você também. Até a próxima. Até a próxima.